Oi, pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Muitas saudades, né? Mais uma aulinha aqui com vocês. Infelizmente não do jeito que a gente gostaria, mas tentando ajudar, né? O máximo possível aí vocês nos estudos, tá? Então, nossa aula de hoje, ela é continuação do que a gente viu na semana passada, que é a parte de concentração. Então, o que nós já vimos? Nós já vimos que a palavra concentração ela indica a quantidade do soluto em relação à solução inteira, tá? Normalmente é isso que ela fala. Quanto de soluto você tem na solução inteira? E nós temos vários tipos, né, de concentrações. Nós vimos na semana passada que nós temos a concentração em massa por volume, que indica a massa do soluto pelo volume da solução. E aí eu peguei alguns exemplos, né? Só lembrando, então, aqui, por exemplo, rótulo, análise de rótulo, a gente faz muito, os vestibulares hoje têm cobrado demais análise dessa maneira, né? Que eles colocam o rótulo, a quantidade das substâncias, e dá pra gente trabalhar as concentrações, tá? Então, por exemplo, na água de coco, propaganda, aqui vem escrito informação nutricional, porção de 200 ml, que é o copo. Ml é unidade de volume. Aí nós temos aqui carboidrato, proteína, ó, potássio, né? Água de coco é bom consumir porque tem bastante potássio. 320 miligramas pela porção de 200 ml. Isso aqui é uma unidade de concentração. Massa por volume. Nós temos também, que nós vimos na semana passada, porcentagem. Aí nós vimos os três tipos, né? Pode ser porcentagem em massa, porcentagem em volume, ou porcentagem massa por volume, que é aquela que tem uma unidade fixa. Eu vou gravar um videozinho para vocês de resolução de exercícios, onde eu coloco um exercício que tem essa unidade, porque vocês costumam enroscar, tá? Então aí assistam direitinho assistam a aula, essa nossa, que é a parte teórica, e depois a aula do vídeo, né, de resolução de exercícios. Aí só depois façam os exercícios. Isso vai ajudar bastante na hora que for interpretar os dados. Lembre que aqui, gente, o assunto não é tão difícil assim, mas o problema é a interpretação de dados. E eu não gosto de trabalhar por fórmula, porque hoje em dia as unidades não são fixas, tem várias unidades e eu acho que a fórmula restringe muito. Não tenho nada contra a fórmula, desde que você acerte os exercícios. Quando você interpreta o que significa a concentração, dificilmente você erra, tá? Então, nós vimos na semana passada, então, a porcentagem e vimos ppm, parte por milhão. Hoje a gente vai trabalhar a concentração mais importante da química, que é a concentração em mol por litro, antigamente chamada de molaridade ou concentração molar. Hoje também não tem mais unidade fixa esse mol por litro. Já vi caindo milimol por litro, já vi caindo mol por metro cúbico. Então, por isso que às vezes a fórmula, ela restringe muito, porque às vezes você decora a unidade para usar na fórmula e acaba errando, porque o vestibular hoje eles estão colocando várias unidades para ver se vocês sabem trabalhar, tá? Mas qual é a ideia de concentração, né? Lembrando, não importa a unidade. Ela normalmente indica a quantidade do soluto em relação à solução. Se for mol por litro, ou milimol por litro, ou mol por metro cúbico, não importa. Você tem a indicação do soluto em relação à solução. E aí você adapta a unidade que ele está pedindo. Ah, ele quer mol por litro? Então, indica a quantidade em mol do soluto em 1 litro da solução. Se fosse mol por metro cúbico, indica a quantidade em mol do soluto em 1 metro cúbico da solução. Então, essa linha aqui, que é o desmembramento, que ajuda vocês na hora de trabalhar o exercício, tá? E esse mol? Esse mol é uma unidade química. É uma unidade de quantidade de matéria que tem um valor fixo de aproximadamente 6 vezes 10 a 23 partículas. Então, se eu falo que eu tenho um mol de glicose, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de glicose. Se eu falo que eu tenho um mol de sal de cozinha, de NaCl, eu tenho 6 vezes 10 a 23 compostos do NaCl. É uma unidade fixa, 6 vezes 10 a 23. Deixa eu colocar aqui.
6 vezes 10 a 23. Essa é a quantidade. E esse mol, nessa aula, nessa parte aqui, né, que aparece, trabalha muito a associação com massa, tá? Então, um mol tem a massa molar. Massa molar é a massa em gramas que eu tenho em um mol. O que significa isso? Se eu pegar 1 mol de glicose, eu vou pegar 6 vezes 10 a 23 moléculas de glicose, fórmula da glicose, C6H12O6. Se eu pegar um frasco e colocar 1 mol de glicose, estou colocando 6 vezes 10 a 23 moléculas de glicose. For numa balança e pesar, essa massa lá em gramas a gente chama de massa molar. É a massa em gramas que tem 1 mol. Se eu pegar 1 mol de NaCl, 6 vezes 10 a 23 compostos de NaCl, e colocar numa balança, a massa que eu tenho lá vai ser a massa molar, a massa de 1 mol. E como que faz pra gente calcular essa massa molar, tá? Ela tem um valor fixo para cada substância, que independe da pergunta do exercício. Para você calcular a massa molar da substância, o que você vai fazer? Se o exercício não der escrito embaixo, porque muitas vezes vem escrito embaixo, dado massa molar, aí ele já te deu pronta essa relação aqui. Se ele não te der essa relação pronta, ele vai te dar as massas do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, separadamente. Então, lá, o carbono tem uma massa de 12, o hidrogênio tem uma massa de 1 e o oxigênio tem uma massa de 16. Isso é dado, tá, gente? É um valor dado, que tá lá na tabela periódica, né? Se ele fornecer a tabela periódica, você vai lá e pega o valor. Esses valores que são dados é para cada carbono, hidrogênio e oxigênio. Para você calcular a massa total, é só ver a quantidade de cada um. Então, você tem, ó, 6 átomos de carbono. Cada carbono vale 12. Então, você tem 6. Então, você tem um total de 72. Cada hidrogênio vale 1. Você tem 12 aqui. Vezes 12. Cada oxigênio vale 16, mas você tem 6. Isso me dá um total de 96. É só somar tudo. Somando aqui, a massa molar da glicose, olha eu. Glicose é 180. Essa massa, gente, é chamada de molecular, que é uma unidade U. Quando você passa essa massa para gramas, você muda o nome para massa molar. Então, o que significa isso? Que se você encher um copo com 1 mol de glicose, ali dentro a massa vai ser 180 gramas, tá? Como eu não gosto de trabalhar por fórmula, para trabalhar por regra de 3, você só precisa saber isso aqui, tá? E interpretar os dados do exercício. Então, 1 mol sempre tem a massa molar da substância. Essa massa molar é fixa, ou o exercício vai te dar, ou você vai pegar as massas de cada átomo, olhar a fórmula, somar tudo. Essa massa em gramas é a massa que eu tenho em 1 mol. Se você tiver meio mol, você vai ter a metade, vai ter 90 gramas. Se você tiver 2 mols, você vai ter o dobro, 360 gramas. Vou dar mais exemplos, tá? Como que a gente faz para calcular a massa molar do sal de cozinha? Vou pegar as substâncias que mais aparecem, tá? Sal de cozinha, aqui, vamos lá. NaCl. Você vai lá na tabela e pega. O Na tem uma massa de 23. O cloro tem uma massa de 35,5. Isso aqui tá na tabela dado. São as massas molares. Somando 58,5. Pronto, gente, acabou. Essa massa aqui é a massa em gramas. Passa para gramas. Esse valor aqui, ó, gramas, que corresponde a 1 mol da substância. No caso, a substância aqui agora é o NaCl. Ah, é só somar. E dentro disso, sempre que o exercício te der massa e pedir mol, ou o contrário, te der mol e pedir massa, você trabalha com a ideia de massa molar.
que mais pode aparecer? Pode aparecer de íons, né? Então pode ser, você pode estar trabalhando o soluto como sendo substância ou soluto como sendo íon. Então, por exemplo, no leite tem cálcio, né? Cálcio 2+. Aqui no rótulo da água de coco tem potássio, esse potássio aqui é K+. Quando você tem o íon, a carga não atrapalha, não interfere na massa. Porque o que significa aquela carga? Que ou doou elétrons ou recebeu. Então ela não muda a massa. O elétron praticamente tem massa desprezível. Então, por exemplo, se você tiver trabalhando com potássio, vamos pegar o potássio que tem na água de coco, K+. É só K. Você vai lá na tabela, 39, isso é dado. Na tabela, 39. O K. Ah, mas ele tá como K+. Não importa, porque a carga não interfere na massa, é 39. Então, de íon potássio, 39 gramas é a massa de 1 mol. 1 mol tem 39 gramas. Novamente, na hora que for estudar essa aula, pega as conversões de unidade, porque cai muito, tá? Lembra que eu passei a escadinha para vocês, tá? De quilo para grama. Eu vou colocar a escadinha aqui, porque eu quero fazer um exemplo, para depois vocês assistirem a aula de resolução de exercícios. Por isso que eu não quero me estender muito, tá? Então, vou apagar aqui, gente. E, ó, tem uma listinha para vocês de solução 1, né? Em relação ao que a gente viu a semana passada, e uma lista de solução 2. Façam com calma, devagar, tá? Porque são exercícios que vocês precisam interpretar os dados. Tenham paciência, porque, gente, é um assunto que cai muito no vestibular, muito, tá? É praticamente impossível uma prova que não tenha a unidade mol, né, em química, que é a unidade da química. O que mais, então? A conversão de unidade. Eu gosto de fazer a escadinha de massa e a escada de volume. Por quê? Porque eu tenho preguiça. E a escada eu não preciso parar muito para pensar. De unidade de massa, você começa com tonelada, quilo, grama e miligrama. A unidade de volume, normalmente costuma cair só essas 3. Metro cúbico, litro, que é a mesma coisa que decímetro cúbico, mililitro, que é a mesma coisa que centímetro cúbico. E como que a gente usa essa escada? Quando você precisar descer o degrau, você multiplica por 1000. Então, se você tiver em quilo e precisar chegar em miligrama, primeiro degrau vezes 1000, segundo degrau vezes 1000 de novo. Se você quiser usar potência, vezes 10 ao cubo. Se você quiser subir o degrau, você divide por 1000. Mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Então, você está aqui na unidade de volume. Essa ideia, gente, é para as duas escadas, tá? Você está aqui em mililitro e quer chegar para litro. Subir um degrau, divide por 1000, mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que a gente tem uma solução. Então, eu vou pegar um balãozinho volumétrico, tá? Vou apagar aqui, gente, porque minha lousinha é pequena, né? Essa escadinha ajuda muito na hora que vai resolver o exercício. Porque o exercício fica mais difícil quando tem que mexer com conversão de unidade. Então, aqui, ó. Vamos supor que você tem um balão volumétrico. Vamos fazer aqui bonitinho. Aqui. E esse balão volumétrico tem um risquinho de meio litro aqui, ó. 500 ml. 500 ml é a mesma coisa que meio litro. E aqui dentro, você colocou o ácido fosfórico. Vou pegar esse exemplo porque eu também quero falar de íons, tá? O ácido fosfórico, com uma massa de 9,8 gramas do ácido fosfórico. Aí você colocou aqui, completou com água destilada
até a marquinha de meio litro. Então, aqui dentro você tem 9,8 gramas do meu ácido em, ó a interpretação, em meio litro. Meio litro da minha solução. Primeira pergunta, qual a concentração em gramas por litro? Qual a concentração em gramas, ó, X embaixo de gramas, por litro, para 1 litro. Então, aqui eu fiz uma continha fácil, né? Daqui para cá é vezes 2, dobrou. Daqui para cá é vezes 2. Então, a concentração em gramas por litro, pode chamar de C, se você quiser, ou X, tanto faz. Aqui vai me dar 19,6 gramas para 1 litro. Dobrou, né? 16 vão 1, 18 mais 1, 19. Agora, eu quero virar mol por litro, né? Eu achei quantos gramas em 1 litro. Agora eu quero aqui transformar para mol. Quando que massa vira mol? Quando a gente usa massa molar. Aí, o que você faz? Você vai, vou fazer aqui no cantinho, na tabela, se o exercício não forneceu a massa molar. Se ele forneceu, é só você finalizar aqui. Se ele não forneceu, você vai lá na tabela. O hidrogênio vale 1, o P 31, que é o fósforo, e o O 16. Isso aqui é na tabela, isso é dado. 3 hidrogênios vezes 3. 1 do P, 1 do fósforo, 31. 16 vezes 4 do oxigênio, 64. Somando tudo isso, 58, 98. Essa massa é para 1 mol, certo, gente? 1 mol tem 98 gramas, isso é fixo. Eu quero essa massa aqui vire mol. Então, aqui finalizando, vou fazer de laranja. 1 mol tem a massa molar, 98 gramas. Se o exercício já der no dado, é só você 1 mol, 98 gramas. 19,6 gramas em 1 litro. Esse mol vai estar em 1 litro. Eu gosto de chamar de um emão itálico, assim, tá? Frescura minha, tá? Pode ser qualquer valor. Pode ser X, pode ser Y. Aqui, quando é mol por litro, eu gosto. Aí, aqui, olha para ver se tem proporção, para não ficar perdendo tempo de ficar montando regrinha de 3, né? Só monta a regrinha de 3, se for chata, conta. Daqui para cá, ó, esquece a vírgula, tá vendo? Que seria o dobro se não tivesse essa vírgula. Dobro de 1 é 2, só que tem uma vírgula. Então, você coloca uma vírgula. Então, seria 0,2 mol por litro. Essa seria a concentração. Essa aqui em gramas por litro, essa aqui em mol por litro. Sempre que você quiser que grama vire mol, massa molar. Ou massa vire mol, ou mol vire massa. Massa molar, sempre. Essa quantidade em mol por litro da substância inteira do ácido fosfórico. E para a gente finalizar, tá? Às vezes, alguns exercícios trabalham com a quantidade de íons. Então, por exemplo, ele pergunta qual a concentração do ácido fosfórico em mol por litro. Então, já finalizamos. Ou ele pode perguntar qual a concentração em mol por litro dos íons H+, porque ácido em água libera H+. Desse exemplo aqui. Tá? Então, como que a gente finaliza se ele perguntar a quantidade de H+? Olhando a fórmula aqui, eu tenho 3 do ácido, do H+, tá vendo? 1 mol do composto inteiro tem 3 do H+. Eu tô falando do H+, mas poderia ser do PO4, tá? Quero saber do H+ mesmo, no meu exemplo. Se aqui você calculou que tem 0,2, o número do balanceamento, gente, é proporção em mol. Então, ó, aqui você calculou a concentração de 0,2. Se aqui, cada substância dessa tem 3H+, se aqui é 0,2, é só aqui você multiplicar por 3, ó, 1 para 3. Se aqui é 0,2, aqui vai ser 0,6
mol por litro. Se ele tivesse perguntado a quantidade do PO4, eu só tenho um do PO4. 1 para 1. Então, isso aqui é 0,2, seria 0,2 também para o PO4. Então, se o exercício trabalhar com íons, é só você trabalhar essa ideia de desmembrar, tá? Mas, normalmente, costuma aparecer mais em relação à substância mesmo. Tá certo, gente? Então, agora eu vou fazer o videozinho para vocês da resolução dos exercícios, tá? E aí, assistam, que ajuda muito na hora que vocês vão organizar os dados para resolver, tá certo? Então, um beijo grande para vocês, coraçãozinho. Espero em breve estar aí juntinho, tá? Olhando para vocês. Uma boa semana, tudo de bom, gente. Beijo.